Oi, oi, gente. Olá, Oi, boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Então, antes, eu queria perguntar qual que é o Insta mesmo que precisa adicionar também. O Insta, É, o Insta de quem, Hanna? Não entendi. Cortou. o Insta do projeto. É, Do... arroba, estudo, underline e É leitura. isso mesmo, estudo e leitura, né? Que Tá. vai entrar a tradução. Deixa eu convidar eles aqui. Pronto. Então, tudo bem? Tudo! É uma alegria, né, estar aqui com vocês. Estou representando esse grande evento que a cidade está fervilhando aqui de leitura, né? A 11ª Semana de Estudo e Leitura 2022, que agora esse ano está na versão presencial e online. Esse evento, né, é online, que é muito bom, que Sim. alcança além do município de São Paulo. Nesse momento está acontecendo sarau, roda de leitura, tem biblioteca itinerante, palestra, bate-papo, papo com escritor, papo com influência, como você que vai influenciar muitos jovens, já influencia, né? Mas a gente quer trazer você para influenciar os nossos aqui. Sei que muitos já conhecem seu trabalho. E a gente dá boas-vindas para você, dizer que essa live é toda sua. Né? Eu já vi que você anunciou, o nome da live é o Poder do Hábito da Leitura. Então, isso é uma coisa que você domina muito bem e que você falou que ia dar dicas. Então, fica à vontade. A gente aqui dessa semana te recebe. Vou me apresentar, eu sou a Luvieira, eu sou professora da rede municipal daqui de São Paulo. Eu trabalho com formação de leitores. Nesse momento, não estou num projeto que tem 50 anos, que é a sala de leitura, estou em sala de aula, mas eu desenvolvo outros projetos de formação de hábito de leitura, extra muro da escola. O meu Instagram eu leio mulher, porque eu tenho um clube de mediação de leitura só com mulheres, nós lemos mulheres no Brasil inteiro. Também faço mediação de leitura no Museu Casamário de Andrade, falando sobre cordel, que é um gênero literário que poucas pessoas, assim, tem bastante leitores e muito assim, mas é ainda um pouco exótico para alguns leitores. E trabalho com jovens. Depois eu vou falando dos projetos que a prefeitura desenvolve, mas fica à vontade, tranquila, vai falando e a gente vai conversando aqui. E boa tarde para toda a sua audiência, as pessoas que estão aqui nesse evento. Boa Bem-vinda. tarde, gente. Obrigada por terem aparecido aí. Eu avisei um pouco em cima da hora, né? Assim, mas eu fico feliz que apareceu aí. E é um horário que muita gente tá trabalhando, tá, né? Tá aí estudando e tal. Então, é um horário também bem complicado, assim. Mas mesmo É. assim apareceu aí. Obrigada, gente. Então, eu não sei nem por onde começar. Não, então vamos começar assim, ó. A gente sempre parte do princípio que é óbvio para a gente, é óbvio para todo mundo, mas não é. Vamos começar assim. Se apresenta. Quem é Hanna Matias? Eu sei que todo mundo já te conhece. Você tem né, uma quantidade maravilhosa de seguidores que eu acho muito, muito importante. Eu queria que você alcançasse bilhões mesmo, porque quanto mais audiência você conquistar, mais livros, mais leitores vai fazer. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, se apresenta, fala como é que você começou esse projeto, as suas escolhas, influência, vai contando para a gente aí. Começa do Era Uma Vez. Tudo começou quando? Então, eu comecei assim totalmente na brincadeira, né? Eu não tinha com quem falar sobre livros, assim, eu queria ter com quem conversar sobre livros, e eu não tinha, assim, nenhum dos meus amigos tinha muito costume de ler, ou não lia os livros que eu lia, então eu ficava assim, putz, com quem que eu vou falar, né? Aí eu falei, eu segui um monte de páginas de livros, assim, que aliás me incentivaram, assim, né, a começar, e que até hoje eu me espelho bastante, nessas páginas, assim. E hoje é engraçado que a gente é amigo, assim, né? Umas páginas que eu me espelhava, hoje em dia a gente trabalha junto, assim, então é bem legal isso. Mas tudo começou, assim, totalmente na brincadeira, eu comecei sem intenção nenhuma, eu nem sabia que era possível chegar em tão grande, assim, com uma página sobre leitura, né? Então, porque, assim, no Brasil, pouquíssima gente lê, né? É bem
baixo, infelizmente, o número de gente de leitor realmente de fato, tipo, a média de livros, se eu não me engano, acho que é 2 livros por ano. Então, é um público que no Brasil é bem complicado. E eu fiquei bem surpresa, assim, que bastante gente, cada vez mais, ainda mais na pandemia, né, se interessaram muito pela leitura. E eu acho que juntou, assim, né? Eu comecei na pandemia, tipo, na brincadeira, porque eu voltei bastante com esse hábito na pandemia, né? E eu vi que bastante gente também passava pela mesma coisa, sabe? Não tinha com quem conversar, então muita gente às vezes me chama falando sobre um livro, a gente conversa assim como se fosse amigo de muito tempo, assim, de longa data, sabe? Então é isso que eu acho legal. Então tudo começou assim. E Jura até que começou hoje, na né? pandemia? Sim, Nossa, um aham. trabalho sim, muito recente, né? Porque a gente, assim, a pandemia de É, dentro de faz um casa ano. Uhum. foi o ano passado, né? Esse ano a gente Sim. está numa pandemia diferente, uma pandemia que a gente sai um pouquinho e volta, sai um pouquinho e volta. Ainda estou ainda, É. a gente tá transitando. Parabéns, assim. Mas você vem desconstruindo isso, sabe? Assim, ó, Brasil não lê, jovem não lê. Então imagina, você lê, você ficava com vontade de ler, mas não tinha com quem trocar, porque essa é uma das maiores angústias que os leitores e leitoras têm. A gente lê, a gente fica emocionada, a gente chora, fica É, a gente quer contrariada. Aí, compartilhar, né? Sim. e aí faz isso, sabe? Isso que você fez. Então, assim, você vem dizer assim, ó, será que o Brasil não lê tanto assim mesmo? Né? Mas quem lê também faz diferença, né? Que é isso que a leitura faz, uma diferença enorme. Então, parabéns Sim. pela sua ideia. Obrigada às pessoas que compraram a sua ideia e compartilharam com você. Fico feliz que hoje você já está assim, com as pessoas que te influenciaram. Eu também, Sim. quando criei o projeto, foi porque eu vi pessoas falando sobre isso. Eu tinha um canal no YouTube para falar sobre os livros, aí a minha colega não quis mais, eu fiquei sozinha no vácuo, falei, e agora? Aí eu criei o Instagram e também fiquei muito feliz, assim. E é muito impressionante mesmo, quando você fala assim, um canal que fala sobre livros, conseguir essa audiência. Tem muito da rede social, mas também muito, muito, muito mesmo do seu trabalho. É Sim. como você fala de literatura, né? E como é que você faz isso? Como é que você escolhe para falar? Suas escolhas no começo eram suas assim, vontades. Eu estou com vontade de falar sobre esse assunto. E como é? É sempre assim? É de acordo com o seu interesse, com o livro que você está lendo? Então, assim, aí vai o primeiro ponto, eu acho, de uma dica, assim, de como criar um hábito Ah, de leitura. Aí, já linkando aí, vai assim, de você ler o que você gosta, né? Isso pode parecer meio bobo, assim, né? Mas muita gente pergunta pra mim assim, ah, o que que você acha de eu ler esse livro aqui, que, sei lá, esse clássico aqui, mas às vezes a pessoa nem quer ler, ela só vai, assim, porque é um livro famoso, coisa assim, mas assim, a primeira dica, assim, pra você criar esse hábito, assim, é justamente você ler o que você gosta de ler, né? O que você se interessa, né? Tipo, eu acredito sim que toda leitura é válida e isso eu trago sempre desde o início, assim, do Instagram, né? Eu sempre falei, cara, toda leitura é válida, tipo, não tem isso de, uma leitura vale mais que a outra ou coisa assim. Eu acho que o que importa é você ler. E se você tá lendo, assim, já tá ótimo. E, assim, eu acho que isso sempre foi o ponto central, assim, sabe? Dos meus assuntos, assim, sabe? Me perguntam recomendação de livro, e às vezes eu até fico assim um pouco meio receosa. Às vezes o que eu gosto, você pode não gostar, sabe? É muito pessoal, né? A leitura é muito, muito pessoal, né? Claro que eu indico um livro que eu considero muito bom, mas não necessariamente, né, a outra pessoa vai achar bom também, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Pode parecer algo bem, bem bobo, assim, né? Nossa, mas é óbvio que eu vou ler o que eu gosto, né? Não necessariamente, né? Tem gente que não. lê, que, assim, às vezes eu começo a ler um livro, eu não gosto e eu não fico insistindo nele, sabe? Eu paro de ler, não tô nem aí. Assim, eu não vou ficar me prendendo nesse livro, já que não tô gostando dele, né? Então, daí então respondendo, assim, eu sempre falei disso, assim, acho que era o ponto principal, assim, falar É sobre. uma dica super maravilhosa. O pessoal está Sim. comentando aqui no chat, falando que maravilha, que a pandemia fez isso mesmo com a gente. Eu Livro vi favorito aqui, hoje. o Ó, o Edu pessoal comentou também. aqui, eu achei bem interessante aqui. Fico Vão feliz, eu comentando fico aí, muito gente. contente com isso. Que ele comentou aqui que durante a pandemia despertou e estimulou meu hábito de leitura. Isso aconteceu para muita gente, assim. A pandemia despertou esse hábito em muita gente. E a minha página, ela começou justamente na pandemia, né? Então eu acho que encaixou muito bem, assim. Foi bom, nesse sentido, né? Sim. Vamos dar a sua dica, assim,
tem que partir dessa coisa, do conforto, né? O que eu gosto. A gente está falando aqui nesse momento, gente, de hábito de leitura literária. Então, a leitura literária, porque a leitura na escola, a leitura no trabalho, a leitura nos outros Sim, espaços, tem funções diferentes. Agora, para a leitura literária, meu amor e minha é amada, outra você tem coisa, mesmo. né? É outra coisa, sim. Aqui, O ó, que é clássico, né? O comentário que aqui, ó. será um clássico? Leia Guri indicou meu livro favorito hoje, Flores para Álgeno. É meu livro favorito, eu indico sempre Flores para Álgeno. E eu fico muito feliz, assim, que funcionou para alguém e eu fico bem contente, assim, que uma indicação deu certo. Funciona. As dicas Sim, funcionam porque influenciam sim. É um ponto de partida, a gente partir do que a gente gosta, descobrir qual é o nosso clássico, porque tem os clássicos segundo os cânones, né, a régua que mede a universidade e tal, mas tem os clássicos que nós elegemos, nós leitores e leitoras. E aí, essas escolhas da gente pessoais, a partir dos nossos interesses, o que nos impulsiona, vai fazer com que, se a gente precisar ler os tais clássicos, consagrados clássicos, a gente já tem um hábito de leitura, a gente já sim, consegue respirar, se concentrar, ler livros com um número de páginas, aí vai ser facinho, a gente leva o clássico famoso, mas o nosso clássico é a gente que escolhe a partir disso, com né? certeza. Sim. Essa foi a primeira dica. O pessoal tá... Hanna, você pode. Tem pergunta para você já. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu Não consigo. vi? Hanna, Hanna, você pode convidar estudo e leitura para participar da live? Tá assim, Hanna, estudo underline leitura. Arroba estudo Eu underline convidei, mas leitura. apareceu que não deu para participar. Vai de novo, é Deixa eu... A Kathleen que está pedindo. É Tá. estudo underline. Convidei. Convidou? Vamos lá, vamos ver se deu certo. Vou ver Se se vai der dar certo. certo, se der certo, Kathleen, você coloca aqui, tá? Para a gente saber se você está participando. É lógico que tem que participar, né? A gente está fazendo parte desse evento, É, 11ª semana de estudo e leitura. Que bom que sim. ela. Espero que ela entre. Então, a primeira dica para quem chegou agora é que a Hannah fala que ela parte sempre da primeira coisa. Os livros que interessam a ela, o clássico dela. E qual é o seu clássico? Pode comentar aí, tá, gente? Qual o clássico que você está lendo no momento? Eu, assim, eu adoro a Marina Colaçante. Eu gosto muito de conto e gosto muito de cordel, porque eu trabalho com cordel, escrevo cordel, Uhum. publico cordel. Então, Legal. eu dou sempre essas dicas pro pessoal. E aí tem gente que fala, mas como é que lê e tal? Como é que faz essas escolhas? Tem a ver também com isso. Eu não leio tudo que a Marina Colaçante fez, mas eu Sim. leio o que eu posso. Eu adoro a Chimamanda. A da Chimamanda, ela no Brasil só tem 6 livros, então eu já leio os 6 livros, porque eu gosto muito dela, porque a gente persegue também um autor ou um gênero que a gente gosta. E aí, já quer passar para a segunda dica? Então, o estudo de leitura aqui tá falando que não tá conseguindo participar de novo. Eu não sei por quê. Eu sei que eu estou mandando aqui, ele tá aparecendo aqui que não consegue participar. Eu acho que porque não pode participar 3 pessoas, eu acho. Não, mas Não, mas estava podendo participar 4, né? Antes mudou. eu nunca fiz uma live com 3 pessoas, não sei. Eu já fiz com 4. E Ah, se a gente então pedisse para eles, não você convidar, mas eles pedirem para entrar? pode Aí ser. você autoriza. Aham, Pode ser? sim. Pessoal, vocês podiam tentar pedir para a Hannah e não, pedir para fazer ao vivo, ela só faz autorizar. Ó, Ó, o pessoal está mandaram colocando aqui. aqui. Mandaram Jogos Vorazes já não é considerado clássico. Aí tem um exemplo, né? Um clássico contemporâneo, assim, né? Que nem Harry Potter, Percy Jackson, tem um monte aí que é tão famoso que se tornou um clássico já. Exatamente. O seu clássico. Aqui nós somos poderosos e poderosas hoje. Nós estamos elegendo nossos clássicos. O professor Exatamente. Rodrigo, da Rede Municipal, que também é escritor, um colega da sala de leitura, coloca aqui o dele é A Águia e a Galinha, do Leonardo Boff. Não conheço. Obrigada, Rô, por ter participado aqui com a gente. Conseguiram entrar? Kathleen, vamos tentar resolver. A Kathleen está tentando resolver. Olha quem está aqui, o professor Eliseu Gabriel. É, é o responsável, o gabinete, por essa criação. Né? Obrigada pela semana de estudo e leitura, por movimentar a cidade. Obrigada por estar aqui presente. Vamos ver se o pessoal consegue entrar Posso e a gente vai partir falando. para a segunda dica já, não sei, ou se quer esperar eles tentarem entrar, não sei. Ah, entrou. Entrou, mas entrou para assistir. O estudo e É, entrar para leitura entrou. assistir. Mas eles não estavam antes, quem estava era outra pessoa, não era? Sim. Pedindo, agora quem sabe.
O professor Rodrigo coloca essa ideia de termos o nosso clássico é algo importantíssimo, é mesmo, Com Rô? certeza, com certeza. A Josiane coloca, eu super me inspiro em você. Ah, Olha obrigada. aí. Eu fico com vergonha dessas coisas. Eu falo assim, Ah, não meu fica Deus, não. mas eu. Não fica não, você merece. Faz assim, eu sempre digo, você merece. Eu recebo, eu agradeço. Isso Isso aí. não é, não, eu recebo porque você trabalha por isso, você faz por isso, né? Vamos então para as segundas dicas. Mas antes das próximas dicas, eu posso te perguntar como é que você seleciona para você fazer suas postagens, se você posta mais dicas, resenhas, ou se você faz mais vídeos, né? Como é que você faz? Eu assisti um vídeo seu essa semana que eu gostei muito, depois eu comento. Então, o que eu mais gosto de fazer e o que eu, assim, o que eu mais gosto de fazer mesmo é Reels, né? São os vídeos rápidos, né, do YouTube. E eu adoro fazer isso. Assim, a ideia vem sempre assim, eu fico vendo outros vídeos, assim, que aparecem pra mim. Aí eu penso, como é que eu posso transformar isso num conteúdo de leitura, né, pra minha página, né? Então, eu sempre penso assim, né? Eu sempre tento fazer de uma forma que seja engraçada, né, que seja humorística, né? Porque eu acredito sim que a leitura pode ser algo divertido, não precisa ser algo chato. Eu quero desmistificar essa ideia de, tipo, a leitura é algo chato, é algo cansativo, mas não, eu quero que seja algo divertido, eu quero que seja algo que, sei lá, que a pessoa sinta prazer em estar lendo aquilo, sabe? Em estar absorvendo aquilo. E que nem a gente falou aqui, né? A leitura literária, né? Não aquela leitura assim de, a gente lê muita coisa nas redes sociais, a gente tá o tempo todo lendo, mas não é essa leitura, né? É a leitura de você pegar um livro, você ler o livro assim de cabo a rabo e você absorver tudo ali. E, assim, então as minhas, assim, a maior parte do meu conteúdo é por vídeo, assim, né? São os Reels. Mas eu também faço algumas resenhas. Eu trabalho principalmente com resenha de livro nacional, porque, assim, aparece bastante autor independente pedindo para fazer uma parceria, de eu ler os livros deles. Mas eu também adoro ler os livros nacionais, eu acho incrível. Eu acho que a gente tem que valorizar mais a nossa literatura nacional, porque ela é extremamente rica. Então, então eu vivo divulgando aqui, quem me segue há bastante tempo já sabe que eu sempre estou falando de um livro nacional, sempre estou lendo um livro nacional. Então, e sempre resenhando livros nacionais. Então, eu gosto bastante, assim, eu acho muito legal, principalmente fantasia, né? O que eu mais falo é sobre fantasia e ficção. É o que eu mais gosto, assim. E você está na escola, Hanna? Ou já Eu que ano acabei de você faz? passar na UFPR em Publicidade e Propaganda. Que delícia, já vai chegar assim Sim, com material para poder fazer isso é, na universidade. Parabéns pela sua entrada na universidade. tá na hora. Você acha esse seu prazer de ler, de ficar lá, porque tem que ter um prazer com a paciência, né? Porque isso a pandemia deu. Por isso que deu esse boom na literatura. A Sim. gente sempre, porque todo mundo tinha lá, ficava lá, focado, concentrado, né? Mas você acha que esse seu prazer, esse seu foco, te deu esse seu hábito de leitura, te deu assim, mais capaz, assim, deixa eu ver, competência, sei lá, condições para passar no vestibular? Acho que te ajudou um pouco. Me ajudou muito com a redação. Isso eu não tenho dúvidas, assim. Eu fui muito bem na redação do Enem, na redação da própria FPR, e foi o que me salvou, assim, nas duas provas, porque foi o que eu fui melhor, assim, disparado, e eu tenho certeza que a leitura me ajudou muito nisso, não só para eu ter, assim, ideia de repertório. Aqui, eles enviaram uma solicitação. Aqui, ó. Acho que E consegui aceitar. Acho que deu certo. Deu vai certo. dar, certo? Meu coração de professora palpitando de alegria. Olha aí, chegou o pessoal. Entraram. Boa tarde. Tá nos vendo? Se assustou. Saiu. Acho que era outra pessoa. Será que era ela? Bom, era o A live tá- Instagram. Nossa live está muito movimentada aqui, hein? Tem uma Sim, pessoa que entrou e se assustou. A gente está sim. tão bonitinho, de batom e tudo. Ó, meu coração de professora ficou muito feliz com a sua resposta, porque era isso. Redação no vestibular é tudo, Sim, sim. praticamente. Eu acho Então, muito importante, é. E a questão se de você se der interpretação bem, também, interpretação de qualquer questão, interpretação da própria redação. Então, o pessoal está então, falando que está resolvendo um problema. A gente espera, gente, não se beleza. preocupe, fica tranquilo.
Então a gente fica muito feliz, né? Interpretação, elaborar, fazer o texto, fazer, entender a coesão, essas coisas todas. Um Sim. leitor, um hábito de leitura ajuda pra caramba. Então, assim, Aliás, na redação do Enem mesmo, eu usei 2 livros. Mas eu comecei com um livro de fantasia, assim, totalmente aleatório, e eu consegui fazer, assim, um negócio legal e deu muito certo. tá Então, vendo? super ajuda, assim, como eu falei, qualquer tipo de literatura é válida. Então, pode ajudar aí, principalmente no Enem, que você pode usar repertório para tudo, né? Então, eu acho Isso. super me ajudou, assim, com certeza. E todos os autores, assim, a gente falando de autores independentes, eu também divulgo bastante autores e autoras independentes, porque eles têm um trabalho bacana, porque não é fácil chegar numa Não, editora. Eu não digo nem grande editora, porque toda editora é muito grande. Estou falando assim, uma editora que alcance mais leitores, que consiga mais sim, divulgar o livro, né? Então, a gente que faz, eu publico independente, a gente precisa mesmo desses canais, dessas pessoas que façam isso. E são obras muito, muito importantes, muito boas para a gente ler. Tem muita gente boa que escreve, né? E tem. aqui no Brasil. E você falou uma coisa muito legal, que é o prazer, né? Leitura é algo prazeroso. E as pessoas que ficam falando mal de leitura, desconstruindo a leitura, ou então colocando a leitura num lugar assim, olha, só é leitor quem leu tal clássico, só é leitora quem fizer isso e Eu aquilo. São odeio isso. pessoas são pessoas que querem te afastar, meu bem, do Sim. poder de compreensão, né? Porque o alcance de uma pessoa que lê é assim, sem controle, porque a pessoa tem repertório, consegue falar, olha, chegou alguém aqui, opa, Olá. olá, Conseguimos entrar. Eu vou ver se coloca uma imagem lá, mas pode continuar. Tá bom. tá bom, obrigada, bem-vindo. Então, e aí prazer é isso, né? Para a gente ter prazer, parte da primeira dica. Eu escolho um assunto que me interessa. Né? Você Sim. gosta de fantasia, vamos ler sobre isso? Depois, você vai indo para outros temas ou não, né? Que você que escolhe. Então, primeira dica é essa e tem muito a ver com prazer. Que leitura sim dá prazer, dá emoção, deixa eu ver. Às vezes a gente fica indignado ao final das histórias, né? Tem autores que a gente queria conversar com ele porque que ele fez isso com aquele nosso personagem. Então, ler é um movimento e é prazeroso. Vamos para. Você quer falar da segunda dica, Hanna? Pode ser. A minha Mas se, segunda se o dica, pessoal, assim, se o pessoal está transmitindo agora, gente, ó, a Hanna está falando sobre dicas para você adquirir o hábito de leitura. Né? A gente está aqui na 11ª semana de estudo e leitura, a gente está conversando com a Hanna, o nome da nossa live é O Poder do Hábito de Leitura, ela está passando para a gente dicas, tá? Ela disse que a primeira aquela dica é leia sempre a partir do seu interesse, escolha algo que você gosta. Escolha, aí a gente completou dizendo assim, escolha o seu clássico, eleja o seu sim, clássico. E depois você vai para os clássicos famosos por aí. sim. E agora a gente vai para a segunda dica. Tá. A segunda dica que eu dou, eu acho que é a mais interessante, assim, a mais, não sei, a que mais funcionou pra mim, assim, que é você colocar metas, assim, nem que sejam metas pequenas, mas metas na tua leitura, assim. Por exemplo, eu vou ler no mínimo 10 capítulos por... Não, 10 capítulos não, né? 10 páginas por dia, um capítulo por dia, sabe? Colocar metas pequenas, aí você vai aumentando. Isso te incentiva a ler, te incentiva a continuar a ler todo dia. Não, porque hoje eu tenho que ler pelo menos, sei lá, 2 páginas. Já é alguma coisa, sabe? Você lê um pouco. E daí daqui a pouco você vai estar, tipo, se você passar de 2 páginas, você tá no lucro também, sabe? E às vezes você só precisa de um incentivo maior. Então você Você colocar estabelece a metas meta, assim. mas deixa a meta aberta. Que a regra é essa. Exatamente. Deixe a meta aberta, mas parta de uma meta. Que chama Sim, rotina de leitura, né, Hanna? sim. Isso é rotina, porque assim, eu vou comprar um monte de livros bacanas, maravilhosos, que a Hanna deu dica lá no canal, né, lá no Instagram dela, aí eu compro, pronto, já tá ótimo. Não, não tá não, você vai ter que abrir aquele livro. Eu É, comprei tô lendo no e-book e tal, mas você tem que fazer uma metazinha. A Garol Camila tá falando para mim que é professora da rede também, ela tem projeto de leitura, ela tá falando realmente, a rotina ajuda. E a rotina vai mesmo do particular. Volta de sim, novo. É o seu ponto de partida. Você sim. consegue ler 10 páginas? Leu 10 páginas. Quando a gente pega ritmo, a gente lê realmente 2 capítulos por dia. Tem gente que consegue ler Sim. assim
quantidade. E Também quando vê, depende nem do seu precisa mais tempo, ter a né? meta, assim. Quando vê, você tá lendo, assim, você nem percebe, assim, você já passou a meta. Mas é bom você ter, assim, uma meta pessoal, assim, sua, assim, sabe? Quando eu vejo que eu tô, assim, muito tempo sem ler, às vezes acontece, né, a famosa ressaca literária, assim, né? A gente lê, às vezes, algo muito marcante e a gente fica um tempão sem ler nada. Às vezes acontece, assim. E daí eu falo, não, então eu vou começar aqui a criar metas, assim, pequenas. E daí quando eu vejo, eu já tô totalmente inserida na história e lendo vários capítulos já, já tô terminando o livro. Então é muito bom, assim, você criar metas pessoais, assim, sem pressão nenhuma, né? Tem muita gente que coloca uma pressão assim, nossa, porque fulano leu já 20 livros esse ano e eu não li nenhum, sabe? Mas isso aí é uma coisa que eu detesto, assim, não interessa quantos livros você leu, quantos livros fulano leu, o que importa é você com você mesmo, sabe? Se você leu, sei lá, 1 ou 10 livros, não importa. O que importa é ler e ler, como a gente falou, né? Na primeira dica, ler aquilo que você se interessa, né? E aquilo, o teu clássico, e você lê no teu tempo, com as tuas metas, e sem se preocupar com fulano ou ciclano, né? Sem estresse, assim, sabe? De, ai, hoje não deu, não consegui. Amanhã Sim, você tinha que ler 5, você lê é, 10. Tem uma exatamente. rotina, né? Porque com a volta das atividades presenciais, a gente perde bastante tempo, né? Mas uma dica que eu assistindo uma série que eu vi que você colocou aí, que você gosta também, uma série que tinha uma mãe e uma filha que gostava muito de ler, que eu peguei essa dica para mim dessa série. Era ela uma leitora, né? Muito. Ela levava livro para tudo que era lugar. Então, assim, hoje em dia eu compro minhas bolsas de acordo com o tamanho do livro que eu tô lendo. Então, se é o Kindle, eu ponho no Kindle. Conheço, Leva Gilmore ele. Girls. Conheço. Isso. Então, Uhum. ela fazia isso, ela era tímida, solitária, a personagem, mas ela era mais caladinha, introspectiva, era uma grande leitora, por isso que ela levava os livros, né? E eu lembro que eu assisti essa série, essa leitora, ela levava livro para não Tá é, né? dando, tá Então, dando assim, eco. hoje em dia eu compro minhas bolsas de acordo com o tamanho do livro que eu tô lendo. Então, se é vamos citar o que eu falei. Leva ele. Está dando Isso. eco. Então, ela fazia isso, ela era tímida, solitária, a personagem, mas ela era mais caladinha, introspectiva, era uma grande leitora, por isso que ela levava os livros, né? E eu lembro que eu assisti essa série, Eu acho que é o estudo de leitura aí que tá dando eco. Pessoal, vocês estão dando eco aqui. Será que podia desligar o microfone? Aí, eu acho que foi. Obrigada. Então, aí, juntando com a segunda dica da Hannah, né? Crie uma rotina, estabeleça uma meta, pode ser curta, sem estresse. Leve esse livro onde você for. Você vai de metrô, vai de ônibus, né? Vai fazer caminhada aí, pode ser audiolivro, sei lá, mas assim, Nossa, eu você vai, faço muito isso. Sim. Eu faço muito você isso. Eu levo, acompanha. às vezes eu nem vou ler, nem vou ter tempo para ler, mas eu levo o livro. Vai que, vai que aparece a oportunidade ali, eu tenho ali meu livro. E é muito boa a sensação de você carregar o mundo ali nas tuas mãos, né? Uma realidade ali nas tuas mãos. É muito legal isso, assim. Quando eu pego ônibus, assim, eu sempre levo um livro comigo e eu fico lendo no ônibus ou no ponto, né? E é muito bom, porque assim, eu fico totalmente imersa, às vezes eu tenho medo até de passar do ponto, assim, porque eu fico muito concentrada ali, é muito bom, assim, eu nem vejo o tempo passar, às vezes, assim, então é Em sempre curta bom levar. distância. É Sim, como se fosse um passaporte que relativo, assim, o tempo não fica difícil. Eu, sim. quando eu morava mais longe, assim, eu ficava pensando, nossa, vou comprar esse livrão, porque eu trabalhava muito longe da minha casa, em outra cidade. Aí eu ficava super feliz, porque eu conseguia ler 2, 3 capítulos, e aí Sim. eu ficava assim, feliz porque eu ia demorar muito tempo no ônibus para fazer Eu isso. também. Isso é louco, mas assim, nós leitoras somos assim. Sem falar que a gente tem mesmo a sensação que a gente está com o mundo na nossa bolsa, e a gente faz amizade com aqueles personagens, com aquela trama, com aquele enredo, e a Sim. gente fica com saudade deles, né? Olha, gente, isso não é loucura, não. Isso é super normal com leitores e leitoras. E a Se gente fica apega com saudade bastante. deles. Sim. Coloca na bolsa. Os meus pequenos agora, com 10 anos, eles estão na fase do Diário de um Banana. Então, dá um intervalinho da lição, eles abrem. Eles abrem. Eu não reclamo, eu só falo assim, agora a gente precisa voltar para matemática, assim, porque eles estão numa ânsia tão Legal. grande
E o ideal seria parar as aulas e dizer assim, termina logo esse diário para a gente poder passar a ansiedade, sabe? Então, Sim, assim, tem essa saudade que a gente sente desse personagem quando a gente está inserida mesmo. Se a gente, para criar essa rotina, coloca na bolsa. Você cumpre a sua rotina do dia e, além de tudo, te faz companhia. Se, por exemplo, para médico, ó, como eu tô vovó, bem velhinha eu tô. Mas se você for para o médico, o ideal do corredor é você estabelecer uma leitura com o livro, não com os colegas que estão do lado. Deixa eu ver aqui. Você leva um pedaço de papel no bolso e guarda ali no momento, lugar. Uma pessoa, acho que segue nessa mesma linha. É verdade. Muito legal essa aqui, ó, sua. o Lucas comentou aqui, sobre carregar o mundo, curti essa frase. É igual o sketchbook. Você leva um pedaço de papel no bolso e guarda ele nele no momento, no lugar, uma pessoa. É, exatamente. Muito legal isso. Eu gosto muito de pensar, assim, que quando eu tô carregando um livro, assim, eu tô carregando o mundo, tô carregando personagens, tô carregando toda uma história ali e eu posso entrar nela a qualquer momento. É só eu pegar e abrir o livro, sabe? Isso é muito legal. É uma sensação indescritível, assim. Eu gosto muito disso aí. E é bem isso que você falou mesmo. É assim, como a gente gosta daqueles personagens ou não, a gente se sente menos solitária lá no lugar que a gente vai, ou, né? E a pessoa vai dizer, ah, mas você vai conversar, voltando ao médico. Não, é melhor você conversar com o seu livro. Quando você entrar na sua consulta, você não vai, né? Não é que você não vai ser antissocial, não é isso não, hein, gente? Mas assim, vai lá, vai lendo, leva o mundo na sua bolsa, leva essas pessoas que você gosta, que sua rotina vai sendo feita, né? Vai Sim, sendo estabelecida, aquela rotina do dia foi feita. Muito bacana essa dica. Deixa eu ver mais se tem sim. aqui com comentário. Denise entrou, o pessoal tá aqui, né, gente? Obrigada pela presença. Então, a segunda dica foi essa. Aí eu acrescentei com leve com você, porque aí você vai cumprir a dica Sim. da rotina da rotina. E Temos sobre mais? os seus filhos estarem na fase do diário de banana, eu Não, são comecei os meus assim. alunos. Ah, Eu teus não... alunos, Ah, são perdão. alunos. Não. É, então, eu comecei assim também, né? Comecei com Turma da Mônica, aí foi evoluindo assim, só que assim, se eu não tivesse começado com os livros assim, né? Eu acho que foi minha professora de literatura da época que me incentivou, aliás, até hoje eu sou muito grata assim por ela, assim, na época ela super me incentivou, me levando à biblioteca e mostrou outros livros assim, mais, né, maduros assim, digamos. Aí eu comecei a ler esses livros maiores assim. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Gosto disso. É muito massa isso. E nunca parei assim daí, né? Daí na pandemia isso acentuou mais ainda, né? Porque fico em casa, aí eu olhei para meus livros olharam para mim e eu falei, olha, acho que tá na hora de eu voltar a ler assim fortemente agora. Daí, Nesse mundo eu não vou pegar Covid, assim, nesse mundo são todos seguros. Eu posso entrar nesse universo sem exatamente. máscara, posso conviver, posso viver todas as relações. É muito importante o papel da professora, né, da escola Sim, nesses espaços. Esse evento que está acontecendo agora, a 11ª semana, que termina amanhã, ela espalha pela cidade o prazer de ler, através de eventos literários. Eventos literários, como feiras literárias, sarau, apresentação, dramatizações, né, em papo com leitores, com pessoas que leem, influenciam, dá aquele ponto de partida para você. E a gente vai começando mesmo. Os meus alunos desses de 10 anos, eles estão lendo Diário de Banana, que tem gente que gosta mais de ler HQs, tem umas crianças que gostam de contos, os contos tradicionais e os contos modernos. E aqui na rede municipal de São Paulo, tem um projeto chamado Academia dos Estudantes de Letras, é a AEL, já tem mais de 15 anos, que é uhum, parceiro desse evento. A AEL é o seguinte, é como se fosse uma academia brasileira de letras, os alunos adolescentes que são os acadêmicos, então eles escolhem um padrinho. Ah, eu gosto da Marina Colassante, eu gosto do Pedro Bandeira, aí eu gosto do Maurício de Souza. E aí ele representa aquela cadeira e faz aquele projeto, eles publicam livros, através também de um projeto do Eliseu Gabriel, a gente também publica os livros, eles vão e tornam-se de leitores a escritores, né? Então eles fazem isso. Isso é um projeto de incentivo à leitura aqui da rede municipal, além de ter as salas de leitura. Não é uma biblioteca, é uma sala de leitura onde você tem uma aula do primeiro ao nono ano. Você vai uma vez por semana ficar 45 minutos com a professora de sala de leitura. E aí, lá tem vários livros, o acervo é maravilhoso, você empresta livros, participa de roda legal. de leitura, clube de Uhum. leitura, você faz material e volta para a sala. É uma aula como Isso se é fosse muito aula de importante. física matemática. Legal.
né? Então, esses alunos da Rede Municipal de São Paulo, além dessa semana que tem na sala de aula, tem acervo de livro, tem grande material, tem a El, que é um super potente, está participando aqui desses eventos. A El que eu participava era a El Graciliano Ramos, né? O meu padrinho também tem uma El só para professores, o meu também é Graciliano Ramos. Nota-se que eu gosto bastante dele. E aí, e aí a gente tem um monte de projetos assim aqui na Rede Municipal de São Paulo que incentivam a leitura, né? Quando você citou a professora, eu lembrei assim as interferências. Além da professora, né? Você falou os canais digitais, assim, tem mais alguma referência que fala assim, nossa, foi determinante eu gostar de ler? Meus pais. Meus pais. Assim, o meu pai, ele é professor de literatura, né? Então, assim, digamos que teve ali uma certa influência nisso, né? Ele, ele gosta muito de ler, principalmente ali no que dizem em clássicos, assim, da literatura brasileira, assim, ele sempre ele me fez me apaixonar por isso, assim, sabe? Então, eu acho muito legal, assim. Eu sou muito fã de Machado de Assis graças a ele, assim, né? Aqui eu, eu gosto muito, muito... toda vez que eu tô lendo Machado de Assis, eu lembro dele. Então, ele foi, assim, essencial nisso, assim, entre outros clássicos também da literatura brasileira. E a minha mãe, ela sempre também incentivou isso, assim, os meus pais foram determinantes, assim, eles sempre, eu queria tanto esse livro, aí eles compravam pra mim e tal, então sempre estavam me incentivando, assim, sabe? E isso foi muito importante, assim, sério. Se não fosse isso, Nossa, eu não sei se eu teria esse hábito hoje, sabe? fico muito feliz por você, parabéns pro seu pai e sua mãe por fazer isso, por dar acesso ao gosto, né? Primeiro eles vão te apresentando os livros Sim, e te dar a possibilidade de você acessar o livro, né? Por isso que eu falei desses projetos importantes, porque assim, sim, a gente incentiva, incentiva, mas onde é que eu vou pegar esse livro? Eu não consigo exatamente. comprar o livro, né? Então, se sua família não consegue te colocar, se você está na rede pública municipal, você tem sala de leitura, porque tem um acervo. Na sala de leitura que eu trabalhava, a gente tinha 21 mil livros catalogados. E a gente tinha assim, os top, lançou, a prefeitura comprava, lançou, a prefeitura comprava. Então a gente tinha muito material. Então é isso, a gente precisa circular entre os livros, experimentar, né? É muito lindo o que você disse. Quando eu leio Machado, eu lembro do meu pai. Então, tem isso do afeto, né? Quando a gente Sim, gosta de uma pessoa e a pessoa indica pra gente o livro, aí a gente vai e fala, eu vou ler também, porque aí você vai ficar lembrando, né? Por isso que é importante, quando eu destaco o seu trabalho na rede social, porque as pessoas gostam do jeito que você fala, eu vou ler também. Essa semana você apresentou Quadrilha do Drummond, né? É muito sim, legal aquele poema, né? Você ficou todo ágil, dinâmico, você colocou todos os personagens. Ficou muito legal, parabéns pelo trabalho. Aí o pessoal vai obrigada. dizer, quem é Drummond, né? Vamos lá, então vamos ver Sim, Drummond. O vou próprio conhecer esse Machado de cara. Assis. É. Talvez assim, você não dê chance. Tem uma coisa que a gente tem que fazer. Dá chance, sabe? Assim, às vezes falar, eu não gosto de tal música, mas peraí, É, escuta, tem que variar. É como, sabe assim, eu acho que esse prazer pela leitura e tal, ele vai ser como com os alimentos, né? A gente gosta, tem alimentos que são extremamente prazerosos, mas a gente tem que dar chance uma vez, assim, pro brócolis. Às vezes o brócolis sim, é saudável também, vai te sim, ajudar a entender. Sem se falar também que os clássicos contemporâneos, as pessoas que escrevem os contemporâneos, as fantasias e tal, eles se alimentaram de Machado, se alimentaram de Drummond, se alimentaram de com certeza. Cecília, se alimentaram de Clarice, de Lígia Fagundes Telles. Eles se alimentaram tanto que deram para nós essas modernidades todas. Então a gente vai ter para pegar, sabe assim, pegar o referencial, Aham. de onde é que veio isso. Então, quando eu vou ler um clássico, eu gosto de pensar assim, tem um motivo dele ser considerado um clássico. Tem. Então assim, eu tento buscar esse motivo, sabe? Tem um clássico que eu li, assim, que é o Mozart Vivantes, né, da Emily Bront. E é um Hum, livro que, assim, ele é complicado, assim, né? Não é um livro é. que você fica assim, nossa, é um livro muito legal, recomendo para todo mundo. Não, mas é assim, eu procuro entender por que que ele é um clássico. E depois que eu li o Muitos Anos Vivantes, muita coisa mudou, assim. Eu vi que várias coisas da cultura pop, assim, fazem referência a esse livro, sabe? Então é muito legal, assim. Às vezes eu tô, assim, vendo um filme, coisa assim, aí faz uma referência, uma série que faz uma referência ao livro, e eu fico assim, Crepúsculo faz referência ao Morro do... exatamente, assim. É, Aí eu fico Crepúsculo, assim, gente. nossa, eu li, eu li esse livro, sabe? Eu li esse clássico e essa sensação é muito legal, sabe? Então, esses dias eu Eu tava adoro lendo. isso.
Esses dias eu tava vendo aquela série You, da Netflix, Sim. e ele é assim, ele é um leitor, né? E ele cita muito Crime e Castigo do Dostoiévski, né? E é um É, livro que eu tô lendo. Aí eu fico assim, caraca, que legal, né? Eu tô lendo esse livro, né? Então, então eu fico assim, toda animada, assim, eu fico, nossa, eu estou lendo esse livro. Muito massa. E eu gosto sempre de pensar assim, nossa, se isso é um clássico, tipo, tem um motivo dele ser um clássico, sabe? Então, então ó, é tem gente legal que está pensar lendo nisso. agora. Tem Viu? gente que está lendo. Ó, É um estou livro lendo o Morro assim, do Vento Uivantes. é um livro que você fica um pouco perdida, assim, você fica até na dúvida, assim, nossa, será que eu vou terminar isso aqui ou não? Então, é um livro que eu considero ele um pouco cansativo. Só que, assim, é muito legal, assim, essa ideia, assim, de, cara, eu li um clássico e ele, um monte de outras coisas fazem referência a ele e essa sensação é indescritível. Isso é muito legal. É assim, quando eu vejo um clássico desse, eu penso assim, gente, preste atenção. Era no inverno. O inverno é sempre aquela coisa fria, assim. A gente não viu, né? Eu vi o filme depois, assim, já vi o filme, mas assim, eu Sim, pensava antes tem no vários cinza, filmes. naquela roupa, o universo dela era muito pequeno, era ela e o quintal daquela Sim. casa. Ela não tinha como fazer. Mas aí eu misturo porque eu li muito sobre a vida delas, né? Porque eu falo muito sobre leitura feminina. A Ah, dificuldade sim. e os impedimentos que as mulheres tinham para escrever. Então, a Virginia Woolf escreve em Um Teto Todo Seu a dificuldade que essas irmãs tiveram para publicar. Eu Sim. queria muito que ela tivesse viva para ela saber o sucesso que ela fez do livro, Legal, do né? livro Sim. dela. Como É que foi nem a difícil. Jane Austen, né? Eu É, adoro a Jane ah, Austen, eu sou muito fã dela. também. E é clássico. E as pessoas querem Sim, dizer que não, porque ela falava do cotidiano familiar. Imagina, era muito difícil para ela. Ela não foi para a sim, guerra, como Dostoiévski. Ela não foi para a guerra. Ela não podia circular pela sociedade. Ela não podia fazer faculdade. Ele sim, ia falar de quê, gente? Ele ia falar do cotidiano. O que é que sobrava para a sim. mulher naquele momento? Era se casar ou não casar? Casar ou não casar? Eis a questão. Pois Vamos é. falar desse assunto. Então, eu até escrevi lá, eu fiz uma postagem quando eu estava lendo o Morro sobre até hoje quem cita ainda o Morro do Ventos Uivantes? Está lá, se vocês quiserem ver, depois vocês vão lá no Lei Mulher Legal. que Interessante veja. isso. E as irmãs também, agora eu estou lendo da irmã que eu não tinha lido, né? São três irmãs, eu estou lendo um delas para ler, porque aí eu fico lembrando das dificuldades que ela tinha financeira, até para comprar o papel mesmo, para publicar. Uhum. Se hoje os leitores não, os autores independentes têm a maior dificuldade para chegar, né? Exatamente. Então, esse é um clássico mesmo. E o crime e o Exatamente. castigo, a gente já resume no título. Vai ter um crime e um castigo. Então, você já sabe o começo e o fim. Sim, O cara é tão gênio que coloca crime e castigo. Ele já sabe, já disse o sim. começo e o fim. Aí você vai ler, você que lute para entender como é que foi esse castigo, como é que aconteceu esse crime. Que vocês, gente, outra coisa também de clássico é assim, como o Ítalo Calvino fala, né? Por que não ler os clássicos? Sabe por quê? Porque as pessoas vão ficar passar a vida inteira te falando de coisas sobre esse clássico. E eu adoro livro e série em que as pessoas dão dica pra gente de livros, que eu falo, nossa, eu gosto tanto desse personagem, como é que eu não li esse livro ainda? Então, peraí, Uhum. que eu vou ler esse livro ainda, né? Então, porque eles citam clássicos, que são para eles, cada de acordo com o país, tem uns clássicos que são universais. Então, eu acho que você deveria dar uma chance sim para os clássicos, mas partindo do princípio, primeiro eleja o seu clássico. Depois você vai precisar ir. Exatamente. A gente já disse a terceira dica. Pode ser. Eu acho que a terceira dica, ela, assim, ela é mais abrangente, assim, eu não sei. É uma coisa que eu já comentei aqui, é a questão de você ter com quem comentar sobre os seus livros, assim, né? E aí vai uma indicação de um aplicativo. Isso aqui não é propaganda, é realmente um aplicativo que eu gosto muito, que é o Scooby. Eu não sei se você conhece o Ah, Scooby. Mas é um conheço. aplicativo que ele me auxiliou muito para criar meu hábito de leitura, né? E eu acho ele incrível, assim. Eu chamo ele de o Twitter dos leitores, porque porque você pode comentar o que você está achando no teu livro, aí você interage com outros leitores, você consegue ver quem mais está lendo o livro que você está lendo e comentar junto com eles. E eu acho essa troca assim essencial para você criar esse hábito, assim, sabe? Essa não precisa ser no aplicativo, pode ser também que nem eu criar uma página no Instagram ou conversar com pessoas dentro dessas páginas. Enfim, existem grupos aí de leitura. Você está inserido em grupos de leitura coletiva ou de leitura, isso tudo pode te incentivar a ler.
não pode como vai te incentivar a ler. Então, eu faço bastante leitura coletiva na minha página, né? A gente faz bastante. Aliás, está acontecendo uma leitura coletiva agora de um livro nacional, de uma autora independente, e é bem legal, assim. Eu acho, fiquei até surpresa que eu Fala acho o que título pra gente. Fala o o título nome pra da gente. série é Nova Era. Nova Nova Era. Era é uma série de fantasia, de uma autora nacional, e é muito bom mesmo. Então, eu fiquei muito feliz que acho que 90 pessoas entraram para a leitura coletiva. Eu fiquei assim, surpresa. Falei, caraca, que quanta gente, né? E isso é muito legal. Eu fico. Isso, assim, incentiva, porque lá no grupo a gente conversa entre a gente sobre o que a gente está achando do livro. A gente lê assim, vamos. Isso junta com a segunda dica. A gente faz uma meta de capítulos diários, né? A gente divide assim, vamos ler 2 capítulos por dia. E daí, todo dia a gente comenta sobre esses 2 capítulos que a gente leu. E isso é muito legal. Assim, a gente lê os 2 capítulos, a gente estabeleceu uma meta e também a gente comenta sobre essa meta, sobre o que a gente achou desses capítulos. E essa troca de ideia é muito legal. Isso aí eu acho que é um super incentivo aí para criar um hábito de leitura. E isso eu acho muito legal. Eu super apoio participar de leitura coletiva. Às vezes você mesmo fazer uma leitura coletiva. Tem eu e um amigo meu que quer ler um livro lá, mas a gente está com, sei lá, com preguiça, não sei o que. Aí procurar uma leitura coletiva, várias páginas de leitura tem aí como a minha. Tem várias páginas que fazem bastante leitura coletiva. Sempre vai ter uma leitura coletiva do livro que você quer ler, sério, sempre vai ter. Então, é só pesquisar aí que você acha. E, e assim, eu sempre estou fazendo aqui. Se você quiser participar, já fica o convite aí. Sempre está rolando aqui. Então, eu acho que essa é a primeira, a última dica, assim, digamos, né? Que eu posso falar, Aham. assim. Então, e eu acho Mas que que ela é a já tá mais. É, uma super. Já une todas elas. A primeira é, dica é que você parta do prazer, do que você gosta. A segunda, estabeleça uma meta. E a terceira leia coletivamente, assim, compartilhe. sabe? Sim, Compartilhe o que você lê. Então, sim. compartilhar o que você lê é isso. E eu sempre dou uma dica para juntar a sua dica. Então, na verdade, se você prestou atenção, vão ter 6 dicas. 3 da Hannah, 3 aqui do nós, aqui da 11ª semana, porque eu estou representando aqui. A dica, assim, além das leituras coletivas virtuais que existem muitos trabalhos envolvidos nas escolas, nas bibliotecas, né, nos espaços de leitura da cidade, chamado clube de leitura. No Sim, clube de leitura, existe um mito assim, eu só posso ir para o clube de leitura se eu já fiz a leitura do livro. Não, tem uma abertura. Existe clubes que você pode ir, por exemplo, para conhecer aquele livro e a opinião de outros leitores. Por causa da sim, opinião dos outros leitores, você fala assim, aí você volta para casa e conclui seu livro, ou então você começa a ler seu livro. Então, o clube de leitura também, eu criei, os 2 que eu crio, né, que eu criei, foram todos por causa disso. Eu queria falar dos livros, eu queria falar das descobertas, das angústias, dos impedimentos, sim. e não dava. Como eu tinha o canal e depois eu fui para a rede social, eu comecei a falar no meu Instagram, e do Instagram eu consegui levar para a vida. Então, primeiro eu queria muito que as pessoas conhecessem Cordel, e aí a Casa Mário de Andrade, que é o museu, recebe a gente uma vez por mês. Encontro também é virtual e a gente lê um cordel por mês e conversa sobre ele. Isso é Legal. uma rotina. A ideia é que a gente leia um livro por mês. E com as mulheres do Brasil todo, que é o Ler Mulher, a gente fez a seguinte seleção. A gente escolhe mulheres, pode ser nacional ou não, e a gente vai ler um livro por mês de uma mulher. E às vezes a gente até recebe essa escritora lá para conversar com a gente. E aí a gente fica também, a gente estabelece umas metas pequenas, vamos ler tal capítulo, mas a ideia é que a gente termine, no dia que a gente se encontra, uma vez por mês, a gente fale daquela obra, converse sobre aquilo ali, aquele assunto, né? E é muito bacana. E com as Sim. crianças também tem uns clubinhos pequenininhos, o Clube do Livro, nas escolas e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que se reunir mesmo, sabe? Para fortalecer. Quando a gente senta em círculo, assim, para conversar, ou então digitalmente, né, frontalmente com a câmera, que a gente senta para conversar sobre o que a gente leu, a gente, na verdade, se tiverem 90 pessoas, como é o caso da sua leitura coletiva, gente, multiplica isso. Você teve 90 olhares sobre a mesma obra, as pessoas vão trazendo para vocês coisas que você não vê. É como se você assistisse um filme e tivesse Sim, várias é cenas bem assim. interessante, assim, é muito legal, porque tem gente que percebe umas coisas que eu passei batido, ou que eu comento umas coisas que ninguém percebeu, mas a gente cria teoria junto. É muito legal, ainda mais que é uma série, e é uma série pouco conhecida. Então, assim, é bem bacana, a gente fica conversando o que a gente acha que vai acontecer no próximo livro, o que pode acontecer. E eles saíram aqui.
Enfim, eu estudo leitura Essa saída. live, deixa eu ver se para o pessoal não ficar nervoso, assim, o pessoal do evento. Você vai deixar essa live aqui no seu canal? Você vai deixar? Aham, não posso deixar. Então, vai ficar a live aqui gravada, as pessoas que não puderam assistir vão assistir, e as pessoas do evento podem publicizar, assim, que está aqui, né? Eu vou fazer eu sempre termino a live, eu faço um storyzinho contando. Vai lá assistir a live, Aham, tem essas dicas. Então fica aqui gravada. Então, o pessoal que está saindo, acho que deve ser problema de conexão, né, do sim. evento. Aí fica sabendo que vai ficar aqui na Hana, né? Então, a Uhum. gente assiste. E excelente o Scooby, né? Ele é um facilitador. Sim, Tem eu ele adoro. e é nacional, né? Que é Sim. produto nosso, né? Então é uma coisa Sim, bacana é para a gente muito usar. legal, assim, é um aplicativo que eu adoro, assim, eu admiro muito a ideia que eles tiveram, assim, porque é muito legal. Às vezes, eu sempre, toda vez que eu leio um livro, eu sempre atualizo lá que página que eu tô do livro, daí aparece lá a porcentagem do livro, e é legal eu ver, assim, a minha evolução no livro, assim, as minhas impressões, fica como um diário de leitura mesmo, assim, sabe? É um diário do que eu tô achando do livro, e quando eu quiser, eu posso sempre estar olhando lá, eu posso estar olhando as impressões de outras pessoas sobre o livro, então é muito legal. E eu posso estar fazendo amizades que também leram aquele livro. E também aqui, na própria página aqui, né? Essa página aqui me deu muita amizade, que eu posso estar falando de livros. Eu comento no Stories algum livro que eu tô lendo e vem um monte de gente falar, eu também tô lendo esse livro, eu já li esse livro. E isso é muito massa, isso é muito legal. Essa parte de É, compartilhar sobre a leitura é muito massa. Eu acho que isso me incentiva muito a ler e eu tenho certeza que incentiva qualquer pessoa a ler. Então, isso somado com as outras dicas, eu acho que é o combo, assim, de como, como você ter o hábito de leitura, como você construir esse hábito e não parar nunca, assim. é um hábito muito saudável, gente. Faz muito bem pro coração. E assim, quando você fala assim, eu fico feliz que eu falo, eu dou uma dica de leitura e ele é como se a gente entrasse mesmo de fato, literalmente, num clube, onde a gente é super aceita pelas ideias que a gente tá e acolhida. Fala, sabe quando a gente torce pelo mesmo time? Sim, Vamos ler, não sei o que. exatamente. É uma sensação muito boa. Eu sinto isso também, assim, quando as pessoas interagem, quando a gente faz um trabalho, né? E é um trabalho muito assim, né? Bonito de fazer o trabalho que você faz. É muito bonito. Tá falando, podemos entrar. Você autoriza aí pro pessoal Eu entrar? autorizei. Autorizou? A gente já tá nos minutos finais, né, Ana? A gente tem 1 hora, né, de live. Sim. Falta 10 minutinhos aí, né, pra gente assistir o Aham. pessoal entrar. Tudo bem aí, pessoal? Tudo certinho? Então, assim, para quem chegou agora, as 3 dicas foram: leia a parte da Hannah para adquirir um hábito de leitura. Leia a partir do seu interesse, faça suas escolhas pessoais, escolha o seu próprio clássico. O 2 é crie uma rotina de leitura, leve o livro onde você for. O 3 é compartilhe isso através de aplicativos, através de clubes de leitura, através de leituras coletivas, virtuais ou agora pode ser presencial, né? Sim. Visitem bibliotecas, livraria é muito bom também, mas a gente com a vontade de comprar tudo, né? Mas assim, Sim. visite sites de editoras que tem promoção. Eu tô vendo que tem muita editora aqui que entrou. Então, É, visita o site das editoras, deem oportunidade para os livros, assim, nos primeiros capítulos, sabe? Como a gente está falando do Morro dos Ventos sim. Uivantes. Primeiro capítulo, respira. Se você passou do primeiro capítulo, você vai entender a linguagem do autor ou da autora. Sim. Porque cada Aliás, livro que a gente lê, no pode falar. próprio Scooby tem indicação de livros parecidos com o que você está lendo. Então, isso é muito interessante. Assim, às vezes eu estou lendo um livro, ou na própria Amazon, né? Que é onde a maioria compra Uhum, os livros, assim, que, né? Nas é, próprias editoras também, às vezes você vai comprar um livro e daí aparece lá várias indicações de livros parecidos com aquele. Então, isso é muito legal. Eu gosto sempre de ficar lendo. Eu sempre compro um livro pela sinopse, assim, né? A capa, eu julgo o livro, às vezes, pela capa, assim, se a capa é bonita, assim, me chama atenção. Mas a sinopse é o que me atrai principalmente, assim, se é uma sinopse que me chamou muita atenção, eu já quero, já me interessei. Aí quando eu vi, eu já adicionei um monte de livro, assim, na lista, assim. E isso, assim, eu acho que é exatamente o que você falou, assim. Isso é muito legal, assim, de você ficar... É como se fosse é. uma livraria online, assim, né? O livro te atrai de várias formas, assim. Sim, a gente Sim. pode julgar o livro pela capa porque tem um design gráfico, tem um Sim. artista que faz isso, e as capas, as cores, a letra, o pessoal que lute para conquistar a gente pela capa, porque a primeira coisa que a Sim. gente vê Eu é a acho que não pode capa. ser só a capa, mas... É, é um dos. A gente pega aquele livro lá, depois aí vai ter a sinopse. Isso tudo a gente está falando fora do livro. Tem a sinopse que tem que ser mesmo muito cativante para a gente fazer o quê? Fazer a mágica. Abre o livro. Eu sou É, daquelas.
eu sou daquelas que não vou entrando sem intimidade, não. Então, eu leio o prefácio, eu acho que de tanto ler prefácio, o pessoal me chamou para fazer um livro, fazer prefácio, aí eu falei, agora eu acho que foi muito bom, porque eu lia muito prefácio, agora eu já posso escrever prefácio para livro, aí estou fazendo. Leio a apresentação, aí fica assim, nossa, me prepare para aquele livro Vai aí. Quando eu chego conquistando aos lá, pouquinhos, isso, é. eu falei, aí eu vou lá. Aí chego no primeiro capítulo, aí é uma coisa que eu queria que todo mundo pensasse, assim, bom, eu conheci a Hannah hoje. A gente está super, assim, a sintonia está rolando porque nós temos o mesmo interesse e tal. Sim. Mas, assim, aí, se a gente fizesse mais lives, eu e a Hannah já íamos descobrindo como é que nós falamos, pensamos e a gente ia pegando mais afinidades ainda. Sim. Então, é como se a gente estivesse no primeiro capítulo, eu e a Hannah. Apesar da gente estar com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo, a gente precisa descobrir qual a linguagem uma da outra, né? Como é que a gente fala para se comunicar. Os livros são assim, cada autor e autora tem uma linguagem, tem um jeito de falar, um E essa que é a ritmo, mágica, né? né? Então é como se você conhecesse uma pessoa nova, os seus amigos têm Sim. jeito diferente de falar. Então, toda vez assim, pô, eu gosto muito de ler só essa autora, lógico, é como se você ia conversar sempre com a mesma amiga. Sim. Aí você conhece uma pessoa nova que é super interessante, você fica meio assim, você fica assim, a pessoa te conquistou, mas aí ela não é tão íntima. Então, toda vez que você pegar um Às livro, o vezes ela pessoal que pode está assistindo aqui, a surpreender. gente, isso, mas ela vai te surpreender. Dá uma chance para os autores novos, para os temas Sim. novos, até como se fossem pessoas, você vai acrescentando pessoas na sua vida. Aí, quando você termina o livro, essa pessoa vai para outro espaço na sua estante, ou você vai doar, vai circular, como você achar melhor. Se for muito legal, se você for desapegado, você vai dar. A pessoa é tão legal que você tem que distribuir esse livro para Aham. outro lugar. Eu sempre faço isso. O pessoal no clube fala, não sei, dessa altura é muito difícil. Eu falei, claro, você está no primeiro capítulo, você não conhece, você nunca leu um É. livro antes. Calma. Daqui a pouco você fica íntimo, toma café, chá, vai viver, chorar, se apaixonar com ela, né? Virar fantasia, viver tudo Sim. que aquilo Quando acontece. é um autor que você já conhece, é totalmente diferente, assim, às vezes eu nem olho, assim, a sinopse, eu só como porque é do autor, É, assim, que eu gosto, que eu já conheço, assim, um amigo de longa data, assim, aí eu já, eu vou querer eu vou querer até a lista de compras desse autor aqui, porque, porque eu o sei que aniversário dos seus amigos, você precisa de grandes convites, mandar convite dourado, não sei o quê, te não, convidar. Não, você vai, você cai lá na festa e tudo. Então, os autores que a gente gosta, lógico, a gente já vai lá e pega, mas tem uns que sim, a gente precisa da Hannah, assistir o vídeo dela, ver como é que é, fala, pô, vou lá, né? Vou a Hannah, tal, vou lá. Se vocês quiserem conhecer mulheres que escrevem, que leem, pode ir lá comigo, ler mulher. É outra linguagem para outras faixas etárias, mas a gente está lá, falando de literatura. Então, sim, é isso. Para criar um hábito de leitura, você tem que começar a fazer, né, umas atitudes assim. Escolher um livro, escolher, tentar ler um pouco, fazer disso uma rotina e tentar se apaixonar por esse livro. Mas também, se você sim. odiar, pode. Pode odiar. Pode odiar. Às vezes as pessoas se unem pelo ódio ao livro, assim. Às vezes acontece também. Exato. Assim como tem gente que se une por amor a um livro, um autor, ou assim, também tem ao contrário. Tem de tudo também. Isso. A força do ódio também ajuda a formar É, leitura pessoal. Não faz vamos para falar parte. mal daquele personagem, aquilo ali. Nossa, mas isso é um clássico? Como é que é? Lembre-se, você não pode falar mal de uma coisa que você não conhece. Você tem que Sim, falar mal ou bem, você só fala se você conhecer. Nem que sim. seja para entrar no assunto, nem que seja assim, peraí que eu vou falar dessa pessoa, peraí que eu vou falar. Mas vai com autoridade. Você primeiro lê o livro, depois você fala, né? Exatamente. Eu acho isso muito uma dica assim, olha, gente, não era essa que estava na dica, mas é uma dica muito boa essa. Vou Sim. anotar. Botar no meu caderninho assim, o caderninho da Lud. Ana, eu acho que é isso, né? A gente já está nos minutos Creio que finais, assim. sim. Faltam 5 minutinhos, mas você entrou 5 minutinhos antes. O Uhum. pessoal caiu novamente, mas ninguém se Sim. machucou da semana, tá todo mundo aí direitinho. Eu queria dizer só os informes só para depois aí a gente vai para as suas considerações finais, você se despede, tá bom? Só um minutinho. Dizer para vocês que o evento, a 11ª semana de estudo e leitura, acontece eventos online e presencial, nesse momento está acontecendo, tem sarau, roda de leitura, musical, biblioteca itinerante, palestra, lives maravilhosas como essa, bate-papo com o escritor, visitas guiadas, e vai acontecer até amanhã, dia 8 de abril, tá? Queria poder É uma, ir. É uma pena que eu não posso ir. Aí você tá super, super, todo mundo tava super esperando esse momento com você.
E aí a gente tem esse evento é feito com a parceria do gabinete do vereador Eliseu Gabriel, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a SEMPED, com o apoio do SESC aqui de São Paulo, a Câmara Brasileira do Livro, o CPP e o Cinesp. Eu sou Lu Vieira, estou aqui representando a prefeitura, os professores da rede, que são formadores de leitura. Mandar um abração para os meus colegas de sala de leitura, o pessoal da AEL, as academias estão fazendo apresentações lindas sobre os seus leitores, né, suas contações de histórias. E a gente agradece muito a Hanna Matias, o @Leia Guria, que faz um projeto de incentivo à leitura, né, que ajuda as pessoas a adquirirem um hábito saudável de ler, de amar os livros, de compartilharem isso. Hanna, a gente agradece muito, Eu que muito, muito agradeço, sua obrigada. participação. E vamos lá, vá para as suas considerações finais, faça os seus convites, veja se tem alguém aí falando para a gente poder responder. E é isso. Eu estou muito feliz de ter conhecido você pessoalmente, porque isso é praticamente pessoalmente, tá? Porque eu tenho milhões de amigos assim, virtuais. E Muito aí, milhões não, obrigada. mas muitas pessoas. Muito É um obrigada pelo prazerzão ter convite você. mesmo. Eu adorei esse bate-papo que a gente teve aqui. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Muita gente entrou, saiu, entrou de novo, enfim. E algumas pessoas comentaram aqui, eu achei muito legal essa interação, né? E eu fico muito feliz, assim, adorei o convite, muito obrigada. E aqui o Lucas mandou aqui uma pergunta. Não, uma questão aqui. Queria saber a opinião de vocês sobre Clarice Lispector. Vocês já leram alguma coisa dela? Nunca li, mas estou querendo ler alguma obra interessante dela. Eu acho que você tem mais propriedade aí para falar. É. Então, assim, todo mundo, existe uma fantasia, sabe? Assim, um mito. Todo mundo leu Clarice e todo mundo já leu tudo de Clarice. Clarice, ela é muito peculiar. Ela é uma autora, assim, sabe? Que escrevia com o seu tempo, e que ela falava muito ela não tinha, assim, essa coisa de estar numa prateleira, sabe? Essa aqui é um conto exatamente, isso aqui é um poema exatamente. Eu acho assim, eu leio Clarice e me surpreendo a cada conto. Eu li para as crianças livros de Clarice, que é muito bacana, que ela escreveu para os filhos dela, os animais. Eu gosto, né, da A Hora da Estrela, porque eu acho que é um Ah, isso conto eu muito, li. muito bacana, né? Esse eu acho que é bom para começar, apesar de ser assim uma história triste, densa, Sim. mas é uma história assim que a gente fica pensando, nossa, como é difícil, né? As pessoas não terem acesso às coisas que a gente básicas, como educação, né? Como trabalho, como a cultura, né? Como é difícil a vida da Macabeia. Eu acho que é um livro que você devia começar, mas tem uns contos muito bons que ela fala. Tem um conto que é A Felicidade Clandestina, que ela fala de que ela era louca quando ela. Posso só contar um pouquinho assim? Pode. Lucas, com vontade. Lucas, aí ela era criança e tinha uma amiga da escola que tinha um livro do Monteiro Lobato. E ela não tinha. Eu acho que deve ser na infância dela em Recife, que ela tá contando assim. Eu fiquei achando que era meio verdade. E aí, quando ela era criança, ela morava em Recife. Aí ela ficava com vontade de ler o livro do Monteiro Lobato e a menina era meio sádica, sabe essas amiguinhas sádicas? E ela pegava a dizer que emprestar e nunca emprestava. E um dia a menina falou que ela que emprestaria e que ela fosse buscar na casa dela. E ela foi. E chegando lá, a menina falou que não ia emprestar o livro. Mas se ela vai ler esse livro ou não, e como vai ser, eu acho que você devia começar por aí, Lucas. Procura aí na internet, Até eu me Felicidade Clandestina. interessei, achei legal. Vou colocar. Se ela, Vou... se ela leu ou não o livro do Monteiro, e como ela fala isso essa menina vilã, parece filme americano, né? Daquelas meninas ruizinhas, Sim, assim. Você vai lá e veja, é muito bom, muito bom. Eu gosto gostei. muito. Eu sempre uso essa frase, assim. E termina de um jeito muito legal, bem, bem bonito. Eu indico Clarice, assim, mas ninguém fique nervoso se não leu Clarice ainda. Tem Sim. tempo para Clarice. O pessoal tá falando que a live tá maravilhosa, obrigado. Ah, estrelinha, vamos lá, eu e você agora, obrigado. É isso, gente, vamos terminando aqui, né? Obrigada por, É por ter isso nos aí. recebido na sua Obrigada. casa. Muito sucesso e mais livros e sucesso Obrigada. na vida acadêmica. Amém. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.